Começando mais um bate-papo no canal do YouTube, o Papo da Vivi. Boa noite, maravilhosos! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam simplesmente bem. Gente, hoje eu estou com essa mulher aqui maravilhosa. Um prazer inenarrável de tê-la aqui comigo. Ela, doutora Jane Louise, que simplesmente é advogada, psicanalista e pastora. E hoje nós vamos estar falando sobre o tema do Rompendo Cadeias, juntamente ao projeto Liberte-se do Opressor. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. É um prazer, uma alegria estar aqui no Papo da Vivi. Vamos bater um grande papo, compartilhar conhecimento e te impulsionar a não só adquirir conhecimento, mas ter uma vida melhor e praticar a metanoia. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, vamos começar as nossas perguntas. Mas antes da nossa pergunta, eu quero te fazer um convite. Vai lá no canal do YouTube, se inscreve lá para você ficar por dentro de várias e grandes novidades, principalmente dessa entrevista que vai ser maravilhosa. Doutora Jane Louise, vamos para a primeira perguntinha do nosso Papo da Vida. Perguntinha número 1. Como a senhora percebe a violência doméstica e sexual em nossa sociedade? E como o projeto Liberte-se pode buscar combatê-la? Perfeito. Primeiro eu preciso contar a história do Liberte-se para entender até esse contexto de violência que a gente vive, né, no nosso mundo. Sim, infelizmente. Infelizmente. O Liberte-se nasceu da minha própria libertação em acolher mulheres. Eu entendi e o Espírito Santo me cobrou essa missão. Acolha minhas filhas, suas irmãs. Liberte-se do opressor. E o primeiro opressor de nossas vidas somos nós mesmos. Verdade. Nos nossos preconceitos, nos nossos preconceitos e preconceitos de julgar umas às outras. Nós fazemos isso conosco, principalmente no nosso contexto religioso. Então, o Liberte-se nasce da minha libertação de ter a empatia e acolher mulheres. Sim. De forma muito técnica, como advogada, minha primeira formação, eu comecei a divulgar, a compartilhar, a ensinar o direito das mulheres. Independente de classe social, até porque violência não escolhe classe social, idade ou fé. De forma muito técnica, no Instagram, criei o Liberte-se do Opressor. 1 ano e meio depois, mais ou menos, eu fui entender que não basta o conhecimento técnico. Não bastava. Não basta mesmo. Hoje eu posso afirmar. A psicanálise te dá uma escuta ativa diferenciada. De entender e fazer o outro se ouvir. Então, eu entendi, ouvindo as mulheres que eu atendia, com 1 ano e meio, quase 2 anos do Liberte, que eu precisava entregar algo mais. Fazer com que elas se ouçam para entender que um ciclo de violência que elas vivem, elas têm responsabilidade ali. Até porque esse ciclo se escalona, ele vai aumentando. Sim. Então, eu criei grupos terapêuticos. E os grupos terapêuticos, fui juntando profissionais, parceiros, advogados, psicanalistas e psicólogos, que atendem essas mulheres, num grupo de 8 a 10 mulheres. É lindo o trabalho. Ah, imagino. E ali elas começaram a ser confrontadas de forma terapêutica. Eu falo de uma forma muito prática e fácil, mas não é fácil. Você ter que curar uma ferida, você tem que colocar o dedo nela e entender de onde ela veio. Isso demanda tempo e empatia e acolhimento, sem julgamento, porque cada uma tem uma história. Então, quando essas mulheres começaram a se ouvirem, porque são provocadas a falarem de si, ouvir outras mulheres, elas começaram a se enxergar. E aí elas sabem quem elas são num contexto de violência e abuso. Até onde eu me permiti, inconscientemente, isso acontecer. Veja, eu estou falando de responsabilidade, não culpa. Sim, okay? Culpa tem o outro, que abusa, que agride, que oprime. Mas eu tenho responsabilidade, talvez do contexto que eu cresci, do que eu devia ter falado ou não ter falado, da construção que a minha primeira infância trouxe para a minha vida. E com isso, você inconscientemente, você leva isso para a fase adulta. Sim, com certeza. E escolhe ou começa a reviver tudo
que sua geração passada reviveu. Quando ela traz do inconsciente para a consciência, ela se choca, como eu falei, dói, mas ela vê saídas, porque ela já sabe realmente o que está acontecendo. E aí ela sai do contexto de violência. Então, infelizmente, violências e abusos estão no nosso dia a dia. Infelizmente, né? Está na nossa vida, desde muito cedo. Né, que seja na televisão, na rua ou na própria família e dentro de casa. Sim. Crianças hoje, e nós como crianças vimos, se não vivemos, mas vimos algum ato de violência desde pequeno. Então você meio que cresce percebendo o contexto de violência e abuso desde muito cedo. Por isso que eu também afirmo meu trabalho e trago parceiras para isso, para a gente cortar o mal pela raiz. E a gente faz isso cuidando das nossas crianças, ensinando nossas crianças, né, indo da base. Ao mesmo tempo, é um trabalho marcante, mas muito significativo, né? De você poder entender Sim. que aquilo que Deus colocou no nosso coração, no nosso dia a dia, a gente está botando em prática. Sim. Verdadeiramente estamos acolhendo aquela pessoa que assim chegou no final. Eu preciso, né? Às vezes, muitas das vezes, não precisa nem falar. Só em olhar, já dá para observar e entender aquele olhar. E verdadeiramente ela está precisando de uma ajuda. O olhar, o abraço. E é uma coisa muito difícil, né, doutora? É muito difícil essa mulher se impulsionar, né? Sim, muito. E chegar e falar, eu tô precisando, eu não aguento. A escuta dessa mulher é mais do que o olhar e o abraço. Sim. Ela quer ser validada. E ser validada é ser ouvida. Sim. Mas nós não temos paciência de ouvir pessoas. Não tem. Né? De ouvir a história da outra. A gente já quer ir para a resposta, que a gente quer dar uma resposta para aquela fala, a gente julga, sim, ou a gente se afasta. Mas você falou aí de impulsionar as mulheres. É o maior desafio e dificuldade dentro do Libertas, que já vai para 8 anos, que eu tenho dentro do Libertas. Fazer essa mulher enxergar a força que ela tem. Ela enxerga a responsabilidade dela no ciclo, ela entende que ela precisa sair, ela entende que ela merece sair e não viver a violência e o abuso. Mas ela não tem força. E aí você tem que mostrar que ela tem força. E ela tem resistência. E entender e se ver forte. Por isso que é a maior dificuldade. Mas é lindo quando ela consegue fazer esse olhar, quando ela se acolhe, quando ela se prioriza, é como se alimentasse essa força. E aí ela consegue voar. Forte. Estão pegando, né, pessoal? Segunda perguntinha, doutora. Quais são os principais desafios que as mulheres vítimas de violência enfrentam ao buscar ajuda? E como o projeto as apoia? Sim. O Libertas, ele acolhe, como eu falei, de forma muito mais terapêutica do que técnica. Tem um grupo de advogados também que dá as medidas judiciais. Sim. Acompanha, vê se revogou ou não a medida protetiva, renova, faz pedido de renovação. E a parte terapêutica, que são os grupos terapêuticos. Ainda assim, ela quando ela se percebe e vê ali, ela fala assim, e agora? Eu já consegui aqui, eu já consegui ali, para onde eu vou? Ela se sente sozinha. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Mas ela mesmo se cobra. Cadê o dinheiro? E meus filhos? E a vergonha social? Então são essas 3 justificativas que elas dão em primeiro lugar. E tem uma diferença, né? Como pastor, eu vejo que as mulheres cristãs só muda a ordem disso. Elas dão as mesmas justificativas, mas a primeira e mais assustadora é a vergonha social dentro do contexto religioso. São mulheres cristãs que têm vergonha de uma outra irmã. Por quê? Infelizmente, o julgamento alheio dentro do contexto religioso é altíssimo. Com certeza. Muito com certeza. Alto. E é muito feio e fora o julgamento, o apontamento. Sim. Entendeu? A forma que a pessoa fica jogada dentro daquele local, onde é um local que nós temos que ter bastante acolhimento, amor, né? Porque se a gente seguir a palavra do Senhor direitinho, ao pé da letra, é isso. E você vê que aquela mulher ela fica no cantinho, como se ela tivesse uma lepra, uma doença contagiosa. Como se ela tivesse a obrigação de ter salvo. O casamento, o relacionamento e aquele homem agressor. Traz esse peso para nós. E quem faz isso são nós mesmas. Sim, nós mulheres fazemos isso umas com as outras. Sim. Tá aí um grande desafio para todas, e cristã ou não cristã, você abraçar outra mulher sem julgá-la. Mas vamos agora partir para o contexto religioso. Você tem a fé, um Deus que te formou, que te criou. Você tem a sua história. Por que eu vou julgar a história da coleguinha?
Não pode. Para quê? Eu vou apontar. O que eu vou ganhar com isso? Não é nem ganhar. Talvez a falta de maturidade de ego, sim, faz com que você faça isso com o teu próximo. Sim. Nem segue mandamento. Eu aprendi esse final de semana e me marcou muito essa fala. Eu ouvi de uma pastora no sábado de manhã, que é pecado não se amar. É pecado. Eu falo muito disso, mas é eu pecado. nunca tinha ouvido dessa Sim, forma. Da forma falada, né? É muito isso. Mas é pecado. Deus te criou. Imagem e semelhança. Perfeita. Linda. Com as suas demandas emocionais, com o seu contexto social, familiar, etc. Mas você é criatura dele. Como que você não pode amar uma criatura de Deus? Que é você. Então, fazer a mulher olhar para si, sem olhar para essas outras justificativas, que são válidas. Sim. Então não precisa de dinheiro. Sim, óbvio. Às vezes ficou na dependência ali dentro daquele relacionamento. Os filhos, sim, você tem que se preocupar com os filhos, como eu falei. As crianças são a base. Sim. Agora, permanecer no abuso e na violência e se justificar com os filhos, na verdade, você está culpando os filhos. Isso é muito sério. Demais. Porque o que a criança não quer é violência, é abuso. E nem crescer com aquela culpa. Minha mãe aturou aquilo, passou por causa de mim. Pois é. Então não é justificativo. Na verdade, você está sendo irresponsável e omissa, e posso dizer até cúmplice, de deixar o seu filho crescer num ambiente de abuso e violência. Nenhum filho, nenhuma criança merece isso. Ninguém, na verdade, né? Ninguém, mas se é o contexto da sua vida, tire seus filhos desse contexto. Né? É muito importante que as mulheres entendam que permanecer por causa de filho é você colocar o filho em abuso e violência. Eu ouço muito, ele é um bom pai, mas um péssimo marido. Isso não existe. Não existe. Se o ser não é capaz de respeitar a mãe dos filhos dele, ele não ama os seus filhos. Eu mesma passei muito tempo por isso. E eu estava nova, eu tinha 19 para 20 anos, quando o pai da minha filha, né, hoje falecido. Eu não tenho vergonha de falar em rede social, porque uma das coisas da parte da cura é essa, quando a gente não tem mais vergonha de falar, você está expondo a sua vida, entenda como você quiser. Eu entendo que é até uma forma de fortificar aquela mulher que está passando pelaquela mesma atitude. Eu com 20 anos, então ele me batia, ele não tinha pena da filha dele. Entendeu? E era todos os dias, não era uma vez, não era duas. Aí teve um dia que eu falei, isso vai acabar. Então no primeiro soco eu gritei, a minha mãe ouviu e ele saiu e nunca mais voltou. E é o que a senhora falou. Eu tive que ter um posicionamento. A minha filha só tinha 3 meses de vida, não trabalhava. Como que eu ia ficar? Então para eu ter sustento eu tinha que apanhar? Para ter um sustento, para ter uma comida boa, uma roupa nova, não. Eu mesma entendi que eu sou muito mais importante, muito especial que isso. E nós, mulheres, não fomos, a gente não foi criada por Deus para isso. Com certeza não. Nós temos que ser muito respeitada, amada, cuidada. E essa violência não pode fazer parte do nosso dia, né? De restaurar casamento, de reabilitar não, isso daí é nossa função. Não é o papel da mulher. Não tem condições. Vamos lá, pessoal. Terceira perguntinha. Como a senhora acredita que a abordagem psicanalítica pode ajudar as mulheres a superar os traumas causados pela violência? Essa pergunta é profunda. Forte. Porque a psicanálise ele te leva ao inconsciente da primeira infância. Sim. Dos 8 aos 15, 16 anos. Então, sério? Legal, eu não sabia essa idade. Puxa o inconsciente o que aconteceu nesse lapso de tempo. Porque as primeiras inscrições da nossa psique foram nesse período, né? Então, resgatar isso, a psicanálise faz isso. Quando você resgata do inconsciente esse período, você vai entender os comportamentos na fase adulta. Agora, eu estou falando de uma forma simples, prática, rápida. Fazer isso no ambiente terapêutico é muito difícil e dolorido. Caramba! Porque você acessar o que está no inconsciente demanda muito da sua disposição em aceitar a sua própria vida. É forte, é muito então, forte. Dói muito, mas é necessário. É necessário. O caminho do autoconhecimento ele não para, ele é muito necessário, principalmente nos primeiros passos, nas primeiras inscrições da psique. É lindo o processo, muito doloroso, mas é bonito. É lindo. Vamos lá, quarta perguntinha. Qual é o papel da advocacia no projeto Liberte-se? E como a senhora trabalha em conjunto com outras áreas para apoiar mulheres? Perfeito. Como eu falei no início, ele foi criado de uma forma muito técnica. Sim. Né?
Mas eu estou vindo, inclusive, de um evento que nós falamos muito da parte técnica de um processo que acolhe vítimas de violência doméstica. Veja, a lei Maria da Penha ela não foi criada para punir ninguém. Ela foi feita para coibir, prevenir e acolher as vítimas. Então, ela não é uma lei que pune. Parece, né? Ela não pune. Ela tem dispositivos que a gente tem que jogar para o Código Penal para poder configurar o crime à prática dos 5 tipos de violência para depois fazer a denúncia. O advogado ele atua ali como assistente de acusação. Ele junta provas, ele ouve, mas ele tem um olhar diferenciado, uma escuta diferenciada que a promotoria, que é quem denuncia, não tem. A promotoria, na verdade, é só mais um número. O judiciário, né, a lentidão, a morosidade do nosso poder judiciário ele é muito grande. Então, o advogado é uma parte essencial para dar esse suporte mesmo. Apesar do nome de ser assistente, ele faz o que muitas vezes o poder público não faz. É forte, é forte. Vamos lá. 5ª perguntinha. Como a senhora avalia o impacto do projeto na vida das mulheres que são acolhidas e apoiadas? O impacto é maravilhoso. Radiante, né? É bom. É o que me motiva. Eu não consigo parar. Eu penso em parar. Eu desanimo bastante. Sério? Sim, desanimo. Porque é o que eu falei, né? O contexto judicial é muito ruim. O julgamento também é muito grande. Me falta tempo, me falta dinheiro para acolher como eu quero acolher. Então isso vai desanimando. É verdade. Né? No nosso contexto religioso não quer se falar sobre isso, então traz um desânimo. Mas quando eu vejo o resultado de uma mulher, eu falo assim, não posso parar. Não posso. Né? Olha não aí, para parar. olha onde ela chegou, olha como é que ela era. Sim. Isso é forte, né? O impacto que traz na vida delas é o que me motiva. Não tem retorno financeiro, não tem retorno emocional, não tem retorno espiritual, mas tem aquele retorno profissional, posso dizer. Todo conhecimento que eu tenho, eu mudo pessoas por isso. Glória a Deus. Né? Junta o humano com o meu profissional, eu consegui olhar, eu consegui de alguma forma contribuir para que ela saia do ciclo, não viva mais o ciclo e ser uma mulher melhor. Liberte-se. Liberte-se. E eu costumo dizer, liberte-se para voar. Isso aí. Né? Voar é muito importante, é necessário, nós não fomos criadas e feitas para viver em gaiolas, não, em prisões emocionais, físicas, qualquer nada disso, nem na nossa própria identidade. Não. A gente não foi feita para viver numa caixinha, né? Nós precisamos praticar a metanoia e voar mesmo. Voar, isso aí. Fomos lindas e maravilhosas borboletas. Adoro. 6ª perguntinha. Qual é o conselho, uma palavra de apoio para as mulheres que estão passando por situações de violência e precisam de ajuda? Perfeito. Você não é o seu ou o que você viveu de abuso ou violência. Você é você. E é pecado você não se amar. Isso ficou muito forte em mim. Você precisa viver a sua vida. Em qualquer tempo é tempo. Nunca é tarde. Você se reconhecer na sua vida, quem você foi, quem eu sou na minha vida. E saber, e ter a certeza que você pode voar. Eu falando, parece, não, é ela, né? Tá tão longe. Não, eu afirmo. Eu já atendi mais de 750 mulheres. É possível voar. Sim. A gente precisa entender e crer que um dia nós vamos chegar lá. Isso aí. E para finalizar essa parte das perguntinhas, vem aqui eu mais amo de todas. Quem é a doutora Jane Louise? Qual é a sua identidade? Minha identidade ela foi formada de uma forma muito forte. Imagina. Né? Meus pais muito presentes até hoje. Amém. Tenho e tive uma rede de apoio muito forte. Eu cresci ouvindo meu pai, você é uma mulher forte, negra e precisa ser a melhor. Perfeito. Então, eu cresci ouvindo isso e me tornei, vou falar a parte ruim disso, e me tornei uma mulher muito altiva e arrogante. Porque eu acreditei tanto naquela fala que sim, eu sou a melhor, eu passo por cima de qualquer pessoa. Então e aí vai o aviso para os pais, né? Potencialize sim a autoestima dos seus filhos, mas de forma equilibrada.
Com cautela, Com né? cautela, mostrando os dois lados. Sim. Eu cresci ouvindo isso, eu acredito, e é verdade, porém eu não olhava para o outro, era só para mim. Então, com o tempo, eu me tornei essa menina, mulher, altiva e arrogante. Fiz um filho aos 17, fui mãe solo aos 18. Nessa mesma idade, ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo e ingressei na faculdade. Então, sempre acreditando no meu potencial, só meu. Já formada, já com 24, foi quando eu conheci Jesus. E aí ele me mostrou, não é você. Não é sobre você, fui eu. Fui eu que te formei, fui eu que te dei a rede de apoio. E não é sobre você. O seu ego, ele tem que ficar desse tamanhozinho pequenininho. E eu que tenho que crescer na sua vida. E aí eu enxerguei também vários livramentos da minha vida até então. Eu já estava fora da polícia e estava recém-formada. Encontrei meu esposo, que foi quem apresentou Jesus. Então eu sou a construção de tudo isso, da minha própria libertação, como eu falei do Libertes, de sair de uma mulher julgadora, arrogante, altiva, para hoje uma mulher que acolhe. Olha que história linda, meu Deus. Que é empática, que dá voz a outra mulher. A Jane mãe, a Jane filha. A melhor fase da Jane é ser avó, que é a fase que eu estou. A quarta neta nasce em novembro. Então eu amo o que eu faço. Eu amo a construção da minha vida. E trabalhar com as mulheres hoje, eu também me vi, né? Me enxerguei nelas. Sim. Porque o recorte, infelizmente, do Liberte-se, da violência e do abuso, não é do Liberte-se, é ver quem morre mais, né? São as mulheres negras. Sim. Quando eu olhei para esse observatório, para esses números, eu me choquei. Eu nunca fui vítima de violência doméstica. E eu me questionei por que eu? Se eu não sei a dor que ela vive, se eu só escuto a dor dela. E por que logo as minhas pares? Por que logo mulher negra? Por que a nossa carne é a mais barata? É a mais sexualizada? Por quê? E aí é que eu falei, a gente volta para a primeira infância. Eu fiz tudo isso que eu estou falando para você, eu fiz numa tarde. Essa fala, essas indagações que eu fiz a mim. Sim. E eu olhei aqueles números e falei, tá, eu nunca vivi, eu poderia ter vivido, mas por que eu nunca vivi? O Espírito Santo, quem eu creio, acredito, ele me mostrou, você nunca viveu a violência, você não está na estatística, mas você teve diversos relacionamentos abusivos. Aí chegou o ponto X. Os abusos que uma menina negra, a solidão de uma menina negra na sua adolescência e juventude. E aí eu me vi, né? Porque a adolescência da menina negra, ela é solitária. Ela quer ser amada, sim, mas ela só é desejada por causa do corpo, por causa da cor. E assim eu me permiti. Jeito diferenciado, né? Então, eu me permiti ser abusada. E eu falo eu me permiti porque eu me conheço. Eu sei o que eu buscava. Apesar de ter a rede de apoio forte ali presente, eu queria ser amada de outra, eu queria pertencer, né? Namorar, beijar na boca, etc. Só que menina negra não é o padrão, né? Não. Ninguém quer casar com a menina negra, não, mas quer usá-la. Então, eu chorei muito aquele dia que eu descobri o tanto de relacionamentos abusivos e tóxicos que eu vivi só para ser amada, só para pertencer. E eu resumi, mas eu sou a construção de tudo isso. Glória a Deus. Estou chegando aos 50, ainda tem muito mais na construção. Eu vou me dar a dica do Formol, 50 anos assim, né? A melanina. Oh, Jesus! Então, eu sou a construção de tudo isso. Eu sou muito feliz no que eu faço. Glória a Deus. Mas ainda tenho muitos sonhos. Essa é a Jane Luiz. Anotaram aí, né? Agora nós vamos para rapidinha. Nossa caixinha de rapidinha, doutora. Você vai tirar umas palavrinhas e vai me falar o que essas palavras significam na sua vida, no seu dia a dia. Bora lá. Medo. Medo? Qual é a palavra? Medo. Medo. O que a palavra medo significa para a senhora? Medo. Medo não me paralisa. Isso aí. Eu tenho receio, eu não tenho medo. Mas eu ouço muito a palavra medo no meu trabalho. Eu ouço bastante. E aí eu pergunto para elas, ele vai te paralisar ou vai te impulsionar? Ele vai deixar você parado ou você vai andar? Você escolhe o que você vai fazer com ele. Ele não tem como sair dele. Então, para mim, eu posso
dizer que é um receio na minha vida. Mas não paralisa. Não paralisa. Medo, eu acredito que não cabe no meu contexto. Não porque eu não sinta, eu sinto. Mas ele passa rapidinho. Aí eu dou o nome de receio para ele ficar menor. Outra perguntinha. Muito bom. E vai com medo mesmo, né? Vai com medo. A vida tá aí. Vai com medo, sem medo, o negócio aí. Fragilidade. Fragilidade. Ai, que delícia. Sim, nós somos frágeis, femininas, e tá tudo bem. Tá tudo ótimo. E a nossa força, eu acredito, quando eu digo nós mulheres, eu acredito que a nossa força é essa fragilidade. Sim. A fragilidade de ler o ambiente de forma feminina, acolhedora, empática, e a gente poder usar a fragilidade para nos fortalecer umas às outras. Perfeito. Mais uma? Bora, quantas são? Não, só tem a próxima. Mulher. Mulher. Eu amo ser mulher. Uhul! Eu fui privilegiada de ser criada como mulher. Eu também falo a mesma coisa, eu amo ser mulher. Delícia. Eu me amo. É muito bom ser mulher. É a fragilidade, é o medo. É o medo. Mas ela não deixa de ser mulher. Isso aí. E ela consegue viver. Vejo muita dificuldade de algumas mulheres não confundirem o papel de mulher com feminilidade. Sim. E são coisas distintas, mas se completam. Então, eu amo ser mulher. Mulher é tudo. Perfeito. A última. Muito bom. Respeito. É o que toda mulher precisa. E principalmente o autorrespeito. Entender sua história e se respeitar. Quando você se respeita, você está ensinando aos demais ao seu redor te respeitar. Respeite-se. É forte. Pessoal, infelizmente, rapidinho, né? Infelizmente, estamos chegando ao final. Doutora, eu quero te agradecer muito por você acreditar no meu trabalho. Sim. Agora eu posso falar, acho que a crise nervosa foi porque eu não conseguia dormir, gente. Mas muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Todas as vezes que eu coloco no Instagram, é verdadeiro. Porque Deus te escolheu. Pode ter Maria, Aparecida, mas Deus escolheu a doutora Jane Louise para ser o porta-voz de nós, mulheres, que infelizmente, a cada dia que passa, são agredidas, são mortas, mas Deus te impulsionou e vai te impulsionar a lugares gigantes. Sim, eu acredito. E muito obrigada. É o que eu tenho para te falar. A minha voz, ela vem de um jeito, a tua voz vem de outro. Amém. Porque cada uma tem o seu jeitinho. E aí a gente se respeita. Sim. E a gente alcança quem tem que alcançar. Sim. Algumas mulheres vão se identificar com você. Amém. Por isso que você não pode ficar quieto. Não, jamais. Outras pessoas vão se identificar comigo. E eu não posso ficar quieto. Isso aí. E uma vai potencializando a outra. Em nome de Jesus Cristo. Okay? Amém. Conta comigo. Conta Obrigada. com o Libertes. Ô, Glória. Você que está ouvindo, conta com o Libertes. Vai lá. Isso, deixa seu arroba. Vai lá seguir a página do Instagram, Libertes do Opressor. Temos grupos terapêuticos abertos para te acolher, te ouvir e te fazer voar. Eu entendi que a minha missão nesse contexto todo é impulsionar mulheres. Eu não vendo produtos. Eu te empurro. Isso aí. Para você voar. Muito obrigada, Vivi. Isso aí. Vamos dar um pauzinho pro pessoal de casa? Tchau! Ai, meu Deus. Agora eu consigo comer tudo. Menina, mas eu fico toda vez que tem uma gravação, parece que eu tô com uma sequência de borboleta aqui no meu estômago. Foi ótimo. E eu, meu Deus do céu. Aí quando for de manhã, meu esposo fala assim: amor, tá gravando? Tá gravando essa menina, tá gravando? Ela tá fazendo os bastidores. Ela é terrível, essa minha filha. Muito bom, muito bom. Não,